Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vocês estarão copiando mais um pouquinho do conteúdo sobre romantismo, que como eu já falei anteriormente, esse é um conteúdo que vocês vão ver bastante ao longo desse ano. No segundo ano é basicamente o romantismo e as suas subdivisões, então esse conteúdo vai estar presente até no final do ano. E eu vou passar um pouquinho mais sobre o contexto histórico, os momentos mais marcantes do romantismo hoje nesse vídeo para vocês. Então vocês vão receber um slide que vocês devem copiar no caderno de vocês. Vai estar até escrito lá, romantismo, copiar esse conteúdo no caderno. Então vocês vão copiar o conteúdo desse slide no caderno de vocês, que é um conteúdo essencial que vocês devem ter. E aqui nesse vídeo eu vou fazer uma explicação sobre ele. Então, o que foi o romantismo? Então, o romantismo ele foi um movimento literário que trouxe uma grande mudança na literatura, no cenário da literatura mundial. Por que ele trouxe uma grande mudança? Porque até então a literatura ela era algo de acesso somente da burguesia, somente da classe nobre. E a partir do momento em que entrou o romantismo, ele chegou quebrando isso. Por que ele chegou quebrando isso? Porque as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, tinham acesso a essa literatura. E eles tendo acesso a essa literatura, ela começou a se expandir, ela começou a ficar mais conhecida. E aquela literatura de informação, que era o que a burguesia costumava ler, então passou a ser modificada, porque o que aconteceu? Começou a ter mais romance no meio das tramas que eles faziam a leitura, começou a ter uma literatura diferenciada do que aquilo que eles estavam acostumados. E o que estava acontecendo de tão marcante no mundo que veio para ficar então o romantismo? Então, um dos grandes marcos foi a Revolução Francesa, que até no slide que vocês vão ver, a primeira imagem que aparece é uma imagem de uma guerra, então é da Revolução Francesa. Foi um dos momentos mais marcantes para o surgimento do romantismo. Outros momentos marcantes na história mundial do romantismo, que foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra em 1688 a 1689, que era a limitação dos poderes do rei. Então, esse foi um dos grandes marcos na Inglaterra para o início do romantismo. A Revolução Francesa, como eu falei, que foi de 1789 a 1799, que era o poder da burguesia, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o tema da Revolução Francesa. Então, esse foi um dos grandes marcos para que fosse iniciado o romantismo como movimento literário. A Revolução Industrial entre o século XVIII e XIX, que era uma mudança no estilo de vida do proletariado. Então, foi uma mudança muito grande que houve no estilo de vida das pessoas. A independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 1776, que era os direitos do homem em uma sociedade democrática, e a primeira manifestação artística do mundo burguês. Então, esses foram os principais momentos marcantes que fizeram parte da história, assim como fizeram parte que trouxeram a literatura, essa nova literatura para o mundo. Porque até então era só aquela literatura mais de informação, uma literatura mais recatada, que era destinada somente ao povo de classe alta. E a partir desse momento aqui, dessas revoluções, desses momentos históricos, é que começou a ter uma mudança e as pessoas de baixa renda começaram a ter acesso a essa informação, a essa literatura, a esse conhecimento, a cultura. Então, o romantismo, ele não é. O romantismo ele tem várias categorias. E ele também tem. Nós temos o romantismo em prosa. Que com a independência em 1822, os artistas intelectuais brasileiros empenharam-se em definir uma identidade cultural ao país. A prosa, muito mais que a poesia, procurou atingir esse objetivo, valorizando os espaços nacionais e o típico brasileiro, seja através do indianismo, do romance regional ou do plano urbano. Então, o indianismo, o romance regional e o plano urbano, nós estaremos estudando mais para frente. Provavelmente até não vai ser eu que vou estar trabalhando com vocês, mas vão estar estudando essas categorias do romantismo mais para frente também. Em síntese, então, nós temos as principais características da prosa romântica. Quais são essas principais características? O sentimentalismo, a valorização da natureza,
o impasse amoroso, a idealização da mulher e do herói, a linguagem metafórica, as personagens planas. Então, essas são entre as principais características. Então, o sentimentalismo era todo aquele sentimento que estaria transbordando entre ali os artistas, e eles faziam aparecer ao longo das suas obras. A idealização da mulher, então a mulher era colocada num pedestal e idealizada imensamente, era quase como se fosse um ser inalcançável, em que os escritores, os artistas, eles escolhiam a sua musa e endeusavam ela, colocavam ela no pedestal e eles eram como se fossem meros mortais e elas uma deusa, a qual eles tentavam alcançar e muitas vezes acabavam morrendo e não alcançando. Entra junto aqui nessa questão o impasse amoroso, porque eles não acabavam ao mesmo tempo que idealizavam tanto essa mulher, mas ao mesmo tempo não sabiam o que queriam da vida, então ele tinha esse impasse entre eles. Nós tínhamos o herói, que era o centro das atenções, a linguagem metafórica, que faz parte lá das figuras da linguagem, que nós fazemos comparações implícitas dentro da literatura, entre as outras características. Então agora eu vou falar um pouquinho do romantismo nos demais países. Então o romantismo na Alemanha. Então Goethe assinala o início da fase romântica na Alemanha com a publicação dos Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. Então foi esse o grande marco na Alemanha para o início do romantismo. Então a literatura ela tornou-se uma ponte entre o mundo estranho e o mundo invisível. Então o Werther ele transforma-se numa espécie de paradigma, numa espécie de dúvida, de incompreensão e de um herói romântico, de um jovem apaixonado que suicida-se diante de um amor não correspondido. Então o romantismo também tem essa pegada mais melancólica em que se o jovem não conseguia alcançar aquele amor dele, aquela deusa, aquela musa, ele acabava então se suicidando por ela para marcar que ele amava imensamente ela. O romantismo inglês, o romantismo na Inglaterra, como é que ele foi? Então, na Inglaterra, Walter Scott volta ao passado medieval com Ivan Oré, em 1819, inaugurando o nacionalismo romântico. Então, ele trazia mais um romance com uma pegada mais nacional. O que seria essa pegada mais nacional? Ele trazia, então, um herói, características do povo dele, do povo inglês dentro da literatura. Aí nós vamos ter o aparecimento do Lord Byron. Quem que será que foi esse cara? Então, o poeta inglês Lord Byron, ele influenciou os jovens daquela época, os românticos, com o pessimismo, com a melancolia, o mistério. Tanto que acabou que esse período ali que o poeta Lord Byron estava bem presente, que ficou conhecido como byronismo. Por quê? Que era uma tendência romântica muito melancólica, muito voltada ao suicídio, no caso, ao desprezo, e que até acabou ficando conhecido como mal do século, ou ultrarromantismo. Por que mal do século? Porque ele tinha uma vida só em bar, só uma vida boêmia, assim, que ele não tinha uma perspectiva de futuro. Ele só pensava no momento que ele estava vivendo, ele queria só aquilo e pronto, acabou. E para ele não importava o que ia vir depois, que ele queria só ver aquele momento porque era aquilo, aquela paixão do momento, aquela coisa inatingível, inalcançável, que fazia toda essa melancolia, todo esse mistério que acontecia. As características, então, do romantismo eram a rejeição dos ideais clássicos greco-romanos, a exaltação da natureza e da nacionalidade, a liberdade de criação, a aversão à métrica e aos temas pré-estabelecidos, sentimentalismo sob diversas manifestações, a saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade, nacionalismo, subjetividade, individualismo egocêntrico, escapismo, o pessimismo, o historicismo, medievalismo, tradição popular, crítica social, idealização da mulher sendo a fonte de inspiração para tudo. Daí nós temos o eu romântico e o tempo e o espaço. O eu romântico, então, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, lança-se à evasão. Então, a evasão é a fuga da realidade. Então,
eles procuravam fugir da realidade para trazer, então, tentar se encontrar. Então, no tempo, recriando, às vezes até na Idade Média, na Idade Média gótica ainda, e embruxada, no espaço, então fugindo das ermas paragens ou para o Oriente exótico. Então eles procuravam fugir da realidade deles e viver num mundo totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Então eles, nessa evasão, eles fugiam do lugar de onde eles estavam realmente vivendo para ficar no seu mundo de pensamentos. A natureza romântica, então, ela é expressiva, então ela traz expressões, ela significa e revela. Prefere-se a noite ao dia, então a escuridão do que a luz do sol. Então, porque a luz do sol ela impõe seu indivíduo, ela chama o indivíduo para fazer as coisas. Mas na treva, então, na escuridão é que latejam umas forças inconscientes da alma, o sonho e a imaginação. Então, muitos escritores acabavam preferindo a noite para escrever, a noite para eles saírem, porque era naquele momento em que eles tinham o maior momento criativo. Agora, o romantismo no Brasil. No Brasil, então, o romantismo inaugurado com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, próxima à proclamação da independência, que foi em 1822, no momento de afirmação de identidade nacional. Então, foi um marco na história do Brasil, junto com a independência do Brasil, porque ele trouxe ali essa nova literatura para esse país que estava, então, sendo liberto de Portugal. E quais que foram as tendências do romantismo brasileiro? Indianismo e nacionalismo, que era a valorização do índio e da natureza. Regionalismo ou sertanismo, que é a ênfase do homem do interior. O mal do século do baironismo acabou influenciando até aqui no Brasil também. Condoreirismo, que é a análise política e social centrada nas questões do abolicionismo, que era o fim da escravidão, das lutas humanitárias, sentimentos de liberdade. E a problemática urbana, surgida a partir da relação da indústria-operário. Então isso também estava presente aí dentro dessa literatura romântica brasileira. Agora, quais que foram as gerações românticas? A primeira geração, que era a geração nacionalista, indianista e religiosa, de Gonçalves de Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração, que foi a marcada pelo mal do século, influenciada pelo Lord Byron, que apresenta um egocentrismo exacerbado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. Então, como eu já falei, o Lord Byron influenciou tanto, mas uma visão tão pessimista, uma visão tão ruim para a época. Mas os principais escritores que foram Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E a terceira geração, que é formada pelo grupo Condoreiro, que desenvolve uma poesia de cunho político e social. A maior expressão desse grupo é Castro Alves. Então, essa terceira geração já estava mais voltada para a política, para a parte mais social e cultural que era vivida naquela época. O romantismo em prosa. Vamos rapidinho aí passando para esse vídeo não ficar tão extenso assim. Então, com a independência em 1822, os artistas e intelectuais brasileiros empenharam-se em definir uma identidade cultural ao país. Então, eles queriam trazer identidade para o país, não queriam só fazer um copia e cola do que estava acontecendo lá na Europa. Eles queriam trazer uma identidade nova para o Brasil. Se o Brasil era um país novo, então merecia uma identidade nova. A prosa, muito mais do que a poesia, procurou então atingir esse objetivo, valorizando os espaços nacionais, o típico brasileiro. Quem que era o único brasileiro que existia realmente aqui, antes da chegada dos portugueses? O índio. Então, eles passaram a exaltar o índio na sua literatura, porque ele realmente vem a ser o brasileiro nato. E no romance regional, ou o plano urbano também apresentou-se na prosa. Em síntese, então, nós temos as principais características da prosa romântica: o sentimentalismo, a valorização da natureza e o impasse amoroso, como já mencionei anteriormente. Então, seriam essas as principais características, ou um contexto histórico bem resumido do que foi o romantismo, que vocês vão copiar no caderno de vocês e vão ter tudo anotado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato e perguntando. E no próximo vídeo desse tem a explicação da atividade que vocês vão ter que fazer.